Esta é a palavra de Deus, amém? Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, infalível em todas as suas profecias, inerrante em todos os seus ensinamentos, absolutamente necessária. É impossível viver a vida cristã sem recorrermos a este tesouro, a esta fonte de sabedoria e de instrução que é a palavra de Deus. Nosso texto esta noite é o livro do profeta Isaías, capítulo número 6. E encontrando o texto sagrado, você vai se colocar em pé para nós lermos e depois, mais uma vez, nós iremos orar. Isaías, capítulo 6. Convido você a se colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Versículo 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou me colocar de joelhos para orar. Se você pode, faça isso comigo. Deus eterno, nós nos prostramos diante do Senhor, porque esta posição revela a nossa posição humilde perante Ti. Suplicantes, nós vimos ao Senhor buscar a Tua bênção, Deus. Buscar a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Por isso, Deus, em nome de Jesus, sê propício a nós. Tem misericórdia de nós, Deus. E queira, Senhor Deus, ser servido agora de falar ao coração do Teu povo pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Livra-nos, Senhor Deus, de tolas distrações. Dá-nos graça para que o nosso coração esteja sensível à mensagem que esta noite vem da parte do Senhor ao encontro de cada coração que o Senhor reúne neste lugar. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua presença entre nós e suplicamos o Teu favor. Mais uma vez, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor para orar por estes nomes que o Senhor colocou em nosso coração, nossos amigos ou familiares ou colegas ou pessoas que conhecemos, que queremos tanto que estejam aqui domingo que vem, Deus, para ouvir a mensagem sobre a salvação em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor Deus, estes dias de preparativos espirituais, de preparativos, Senhor Deus, e de convite sendo feito, e que a bênção do Senhor nos acompanhe ao longo destes próximos dias, quando nos vamos nos dirigir a estas pessoas para fazer-lhes um convite, que a Tua graça anteceda, Deus, preparando e dando-nos encontro com um coração receptivo. E assim, Deus, sobretudo e ainda mais, estejam receptivos os corações pela graça do Senhor à mensagem do Evangelho que salva. E que seja, Senhor, pela Tua boa mão,
um tempo de o Senhor responder às nossas orações e nos dar a alegria de ver salvos, transformados, remidos, perdoados, contigo reconciliados, aqueles a quem tanto amamos. Sê bondoso para com o teu povo, Deus, e nós contaremos para sempre os louvores da tua bondade. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Pode se sentar. Este texto que nós acabamos de ler é um texto muito impressionante, disso não resta dúvida. Você atentamente observou que esse texto foi escrito em primeira pessoa. Eu vi, eu disse, eu clamei, um dos serafins voou para mim, a brasa tocou a minha boca, eu ouvi, eu disse. Foi um encontro. O que temos aqui não é poético, não é um texto hipotético. Nós temos aqui um registro de uma experiência que este homem que viveu séculos atrás viveu. O nome dele era Isaías. O que nós sabemos sobre ele? Na verdade, sabemos algumas coisas e podemos perceber algumas outras pelos seus escritos. Sabemos que era um homem que pertencia à elite social do seu tempo. Isto nos é dado por informações, isto nos é dado por tradições, isso nos é dado pela observação. Certamente este fato será interessante para muitos aqui, saber que quando você lê o Antigo Testamento na língua em que ele originalmente foi escrito, você não encontra um emprego tão sofisticado daquela língua quanto nos textos do profeta Isaías. Portanto, era um homem que obteve alta educação, o que é um privilégio hoje, quanto mais um privilégio naqueles tempos. Ele viveu séculos antes de Jesus Cristo, 7 séculos antes de Jesus Cristo. Mas este relato parece ter acontecido no momento da juventude da sua vida. Isaías parece não somente que era alguém de classe social abastada, isto sim, mas também parece que pertencia à aristocracia do reino de Judá. Era um nobre, portanto. E alguns ainda inferem que pertencia à classe dos sacerdotes, como alguém muito específico, alguém muito selecionado. Este homem já tinha alguns capítulos escritos, mas evidentemente que o capítulo 6 é o que narra o começo do seu trabalho para Deus como profeta. E o que eu quero frisar para meus amados, primeiro de tudo, é que esta experiência, especialmente o versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta experiência nasce num encontro com Deus. Daquele dia em diante, depois deste encontro com Deus, Isaías passou a viver toda a sua vida como um profeta. Isto trouxe para ele grandes dificuldades, disso não há dúvida. Inclusive, recorrendo à tradição histórica, nos diz que ele foi assassinado por ordem do próprio neto, que era rei, a fim de silenciar, de calar a boca de suas incômodas profecias tão confrontativas dos erros, dos graves erros que estavam enchendo a terra de Judá. Observe o seguinte: no dia em que ele teve este encontro com Deus, nasceu este chamado, da parte de Deus veio este chamado. O chamado para servir a Deus, e é o que eu quero falar esta noite com a igreja, aquilo que eu me senti orientado pelo Espírito Santo a falar com a igreja esta noite. O chamado no qual alguém renuncia uma carreira, renuncia um projeto de vida, renuncia para poder consagrar a sua vida, os seus anos, o seu talento, a sua vida à obra do Senhor, e isso de maneira muito deliberada, muito consciente, muito clara. Isto, querido, não é o resultado de um teste vocacional. Não há teste vocacional que diga para alguém: olha, você dá para ser pastor, ou dá para ser missionário.
Isto é o resultado de um encontro com Deus. Isaías encontrou-se com Deus. E no encontro com Deus nasceu o seu chamado. É uma escolha que Deus faz, mas que a pessoa que Deus chama escolhe aceitar. Escolhe responder, se sujeitar, se entregar a este chamado que vem do Senhor. É um chamado não somente que nasce no encontro com Deus, mas há algo muito específico neste versículo 8 que está merecendo a nossa consideração. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É como, se assim eu interpreto corretamente, é como que acessar ao coração de Deus. Como que acessar as inquietações de Deus, por assim me expressar de maneira muito falha, reconheço. Isaías teve acesso àquilo que pesava sobre o coração de Deus, o estado espiritual da nação, a necessidade de que Deus demonstrasse a sua misericórdia e a sua justiça, mandando uma palavra da parte dele para aquele povo. Isaías acessou aos sentimentos e àquilo que é importante para Deus. Deus conversando consigo mesmo. Este foi o pequeno detalhe do texto que tanto chamou a minha atenção enquanto eu meditava nesta passagem. Deus não está falando com Isaías. Deus está falando consigo mesmo, ainda que Isaías estivesse presente. Talvez Isaías teria sido rude de bisbilhotar a conversa alheia, mas não é exatamente isto. É claro que Deus o permitiu de maneira deliberada. Observe a pergunta. Deus pergunta a si mesmo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não foi uma pergunta que Deus fez aos anjos, aos serafins que rodeiam o seu trono alto e sublime. Não foi uma pergunta que Deus fez aos santos que já habitam na sua presença. Não foi uma pergunta que Deus fez a Isaías. Foi uma pergunta feita entre Pai, Filho e Espírito Santo, que são os três desta palavra nós. Quem há de ir por nós? Este homem, no seu encontro com Deus, ouviu aquilo que passa no conselho do próprio Deus. Isto, por exclusivo que seja, por extraordinário que seja, e tem, no entanto, algo semelhante que é experimentado por nós no tempo presente. Refiro-me a quando aquilo que é importante para Deus ganha importância para nós. Afinal de contas, cada um de nós tem somente uma vida neste mundo, uma vida curta, uma vida breve. Eu estava ontem à noite levando a mensagem no encontro da Unijovem, e falávamos sobre a brevidade da nossa vida neste mundo. Temos uma vida muitíssimo breve. E podemos usar esta vida de muitas maneiras. Podemos usar esta vida tentando conquistar muito reconhecimento, muito patrimônio, tentando conquistar muitos títulos e muitas conquistas notáveis neste mundo. E para muitas pessoas é isto que engaja o seu coração, é isto que move o propósito da sua vida, é ter estas coisas. Mas a Bíblia é tão esclarecedora quando conversa conosco neste assunto. Não que estas coisas sejam inválidas, absolutamente, não é mal querer fazer uso adequado destas coisas. Elas, porém, são indignas de tanta energia da nossa parte. Não são merecedoras de que toda a sua vida convirja na construção do seu patrimônio, ou do seu renome, ou da sua carreira, ou do seu currículo. O que a Escritura Sagrada diz não é que estas coisas são ruins, mas dizem que elas não são merecedoras de tanto amor, não são merecedoras de tanto esforço, não são merecedoras de ser a coisa primeira, principal da sua vida, ou tão alto assim na sua lista. Quantas são as pessoas do nosso tempo
queridos, que por não entender isto, sacrificam coisas preciosas demais para poder construir e galgar um pouco mais alto nestes projetos, nestes sonhos, nestas conquistas, pois enquanto nós temos aquilo que é importante para nós, que no entanto é tão frágil e temporário e breve, Deus também tem aquilo que é importante para Ele. O que é importante para Deus? É importante para Deus glorificar o nome de Jesus Cristo. É importante para Deus que a mensagem do Evangelho chegue a mais algumas pessoas. É muito importante para Deus a saúde e o bem-estar das suas igrejas. É muito importante para Deus que o seu povo seja cuidado. O coração de Jesus Cristo condoeu-se quando Ele viu o seu povo como ovelhas que não têm pastor. É importante para Deus que mais alguém ouça a mensagem de que a solução é Jesus Cristo. Alguns eruditos afirmam, exatamente pelo caráter dos capítulos 22 a 39 do livro de Isaías, especificamente 22 a 36, que ele ocupava uma espécie de posição diplomática, porque ele escreveu às nações. Portanto, naquele tempo de comunicações tão precárias, ele era um homem que tinha conhecimento do estado das nações e da relação entre as nações. É claro que isto não é mais do que uma inferência, mas não é uma inferência extravagante, é uma inferência bastante razoável. E observemos, queridos, para traçar um paralelo, a alta importância que as questões políticas têm, não só no nosso tempo. Nós pensamos que é exclusividade nossa, absolutamente. A importância que as questões políticas têm ao longo de toda a história humana. Cada geração que viveu consumida de inquietações e da busca dos seus próprios objetivos, dos seus próprios planos, projetos, da construção de ideais dessa natureza. Lembro-me, alguns anos atrás, que estava andando no centro de Belo Horizonte, e aqui em São Luís eu tenho o mesmo hábito. Todas as vezes que eu vejo uma estátua, eu procuro ler aquela plaquinha de bronze que eles colocam na estátua, dizendo quem foi a pessoa que está ali retratada, quando nasceu, quando morreu e por que fizeram a estátua. Infelizmente, às vezes eles arrancam essas placas e fica só o rosto lá, para mim, absolutamente irreconhecível. Mas eu lembro-me que eu estava lá, e no centro de Belo Horizonte tem uma avenida chamada João Pinheiro, e tinha um busto que me chamou a atenção, e eu fui ler a placa de metal que estava no busto. E na época eu tinha até uma foto disso, porque eu achei extremamente exagerado e pomposo. Estava escrito assim: nem a poeira do século, veja que coisa, nem a poeira dos séculos encobrirá a memória das grandes realizações do governador Bias Fortes. Extravagante, você não acha? E no entanto, se não fosse a Wikipédia, dificilmente eu teria sabido sequer uma das realizações do governador Bias Fortes. Ele construiu alguns viadutos que depois foram desmanchados. Existe aquilo que é importante para os homens, e existe aquilo que é importante para Deus. De alguma maneira, todos os crentes correspondem com suas vidas àquilo que é importante para Deus. Sem sombra de dúvidas, que o Senhor quer que cada um dos seus servos tome parte na sua obra. Sejamos sobre isto muitíssimo claros. Ao mesmo tempo, Deus chama alguns, como chamou no passado Pedro, Tiago e João, para que deixassem os barcos e as redes e se tornassem pescadores de homens. Deus chamou Isaías da sua educação, da sua aristocracia, de todos os seus privilégios, para fazer dele o seu mensageiro. Daquele momento em diante,
Não sei se passaria pela cabeça de Isaías que fizessem um busto dele lá na cidade de Jerusalém, escrito: nem a poeira dos séculos encobrirá. Daquele dia em diante, Isaías estava totalmente comprometido com aquilo que é importante para Deus. Serei claro em me repetir: não há dúvidas que Deus quer que todos os seus servos tomem parte na sua obra. Mas alguns, Deus chama. O título da mensagem desta noite é: Deus ainda chama. Alguns, Deus ainda chama, para que, como Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia, deixem os barcos, as redes e os peixes, para se fazerem pescadores de homens no reino de Deus. Deus ainda chama, e Deus ainda chama para servir aos seus propósitos. Quando o texto sagrado diz: quem há de ir por nós, são palavras muito fortes, porque aquele que vai como se fosse Deus indo. Vai não por si, mas por Deus. Vai para cumprir propósitos, não os seus, mas os de Deus. Vai para levar uma mensagem, não a sua, mas a mensagem do Senhor. Porque o texto é dito com muita clareza: quem há de ir por nós, para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, para levar a mensagem que Deus quer que seja levada, para realizar aquilo que Deus quer que seja realizado. Portanto, consiste numa importância, aquilo que é importante para Deus, como eu já ressaltei, mas consiste também num compromisso. Um compromisso com a realização da obra do Senhor, não a construção do seu próprio reino, do seu próprio nome. Um compromisso com o cumprimento dos propósitos de Deus, que consiste na fiel propagação do Evangelho, consiste no zelo amoroso pelo seu povo, consiste em consagrar sua vida ao serviço do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, não é pastor Hugo quem diz isto, o Senhor Jesus Cristo disse: rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Eu estou certo, queridos, que Deus quer que todos os crentes sirvam de alguma forma nesta obra, principalmente a partir de suas igrejas locais. Então, vamos nos ater a isto primeiro. Deus continua chamando servos para servir nas suas igrejas. Deus continua chamando aqueles que se apresentarão para realizar a obra do Senhor. Permita eu dizer aqui, como pastor desta igreja, existe tanto trabalho a ser feito. Desconheço um dos ministérios desta igreja, desconheço um que não se beneficiaria, que não beneficiaria, precisem muito que os servos do Senhor se apresentem para servir, para dispor um pouco do seu tempo, para dispor um pouco de suas energias, para dispor um pouco do seu serviço para a edificação dos irmãos. Vocês me ouviram falar sobre isso domingo passado no culto da manhã. Estamos clamando a Deus por poder começar novos pequenos grupos na igreja. Precisamos que aqueles apresentem a sua casa. Podemos começar um pequeno grupo na sua casa. Precisamos daqueles que o Senhor tocará o coração a tomar parte dos pequenos grupos. Há boa parte dos membros da igreja que ainda não participam, não usufruem, não desfrutam dessa bênção. Então sim, eu estou citando um. Poderia citar cada um dos ministérios aqui. Aliás, está em tempo de a gente fazer outra feira dos ministérios, como fizemos ano passado. Os ministérios apresentando o que está sendo feito e como cada um pode servir e participar. Mas o propósito disto não é só que a gente sirva aí de alguma maneira como um voluntário que separa ali uma pequena fração do seu tempo, um fim de semana por mês. É impossível ser pesado. É claro que este não é o objetivo. O objetivo é a edificação da igreja. E ao mesmo tempo que você pode servir na igreja em inúmeras capacidades, não se esqueça que isto é apenas o começo da conversa. Você deve ser útil em dar suporte aos seus irmãos,
Você deve ser útil em compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com pessoas perdidas. Meu irmão, crente em Cristo, eu não sei se você tem percebido, mas eu tenho percebido que Deus tem falado muito com esta igreja sobre este assunto de evangelização pessoal. Não só por mim, mas por qualquer outro que toma a palavra, eu percebo que o Senhor tem reforçado a importância de olharmos para aqueles que não são crentes em Jesus Cristo com compaixão sincera, a ponto de nos movermos e de levarmos a mensagem que Jesus Cristo salva para essas pessoas. Deus chama todos para servi-lo. Deus chama absolutamente todos para colocarem a mão na sua obra. Existe, porém, um chamado específico. Existe um chamado que aconteceu em minha experiência pessoal. Eu era um jovem na igreja e, com a boa mão de Deus, sempre fui muito envolvido na igreja, mas penso que todo mundo deve ser assim. Tinha meu plano pessoal, eu estava cursando a faculdade de economia na PUC de Minas Gerais, e o meu desejo era fazer aquele curso, depois fazer outra graduação, tentando seguir carreira diplomática, lá no Itamaraty, era o meu plano pessoal. Foi no fim do primeiro semestre do curso de economia, quando, por duas experiências muito marcantes, Deus deixou muito claro para mim que Ele tinha um propósito diferente para a minha vida. Primeiro, nós recebemos um grupo de irmãos dos Estados Unidos, faltaram intérpretes e pediram que eu fosse como intérprete. Estava de férias, lá fui eu para poder servir. E tive a alegria de viver todos os dias aquele trabalho. Tinha escola bíblica de férias, enquanto a equipe estava construindo um templo. É um trabalho muito legal. Eles constroem um templo em uma semana. Os irmãos acreditam nisso? Aliás, a gente podia pegar o telefone desse pessoal. A gente está precisando de conversar com eles. Enquanto estávamos vivendo aquilo, foi a primeira vez que eu senti o toque do Senhor. Poucos dias depois, nossa igreja recebeu uma conferência de missões. E no término da mensagem, no sábado à noite, eu tive absoluta e inequívoca certeza de que o Senhor Deus estava me chamando para servi-lo na obra do ministério. Dali para lá, foi passar um cadeado no curso de economia. Alguém me disse, não, termine o curso, mas eu sabia com muita certeza os propósitos que Deus tinha colocado em meu coração. Tranquei o curso, um semestre depois ingressei no seminário, na faculdade de teologia Faculdade Batista de Minas Gerais. Tiago foi meu colega do primeiro semestre lá. Em 2014 fui ordenado ao ministério e até hoje, já são quase 10 anos, Deus me tem dado o privilégio de servir nas suas igrejas. Deus me tem dado o privilégio de servir na proclamação do Evangelho, no cuidado do seu povo. Não olhe para trás. Não sinto saudades desse sonho, dessa carreira que eu entreguei nas mãos do Senhor. Alguns hesitam diante do chamado e muitos têm a sinceridade de dizer, é uma hesitação quanto às finanças, quanto ao sustento da família. Como é que vamos fazer? O testemunho que eu e a Ana Luísa temos para dar é que em nenhum momento Deus deixou que faltasse nenhuma coisa para nós. E até hoje, Deus provê para nós, às vezes, de maneira tão surpreendente que a gente até se emociona. Porque aquilo que a gente nem imaginava, vem o Senhor com a sua generosidade, vem o Senhor com o seu carinho, por meio desse povo que ama, e o Senhor cuida. Alguém diz assim, se eu te convidar para almoçar, normalmente quem convida paga a conta, não é verdade? Quando Deus nos convida para fazer a obra dele, Deus não é mal pagador não, querido. Deus não é mal pagador. Deus ainda chama, e aqui eu estou sendo muito direto, Deus pode estar chamando alguns varões para o ministério pastoral. Homens. Deus pode estar chamando alguns homens para o ministério pastoral, eu oro que sim. Eu estava no último fim de semana pregando no aniversário da Igreja Batista Getsemane aqui de São Luís. Fiquei impressionado, que celeiro de obreiros, que celeiro de missionários aquela igreja. Frequentemente você escuta de alguém que saiu daquela igreja para poder servir em aquele lugar, em outro lugar, para o ministério aqui, para o ministério ali, que celeiro. Então faz o coração do pastor arder e dizer, Senhor, que a plenitude seja um celeiro desse também.
Pastor, está muito tarde para mim, não sabe como. Sabe? Deus pode chamar a qualquer hora. Você sabe quantos anos Moisés tinha quando ele foi chamado para tirar o povo de Israel do Egito? Você sabe? Já devia estar pensando em entrar com os documentos dele no INSS, porque ele já estava com 80. Mas Deus ainda tinha outros 40 de trabalho para ele. Deus chama varões para o ministério pastoral. Deus chama homens e mulheres para a obra de missões. A palavra do pastor Alexandre, irmãos, pesou muitíssimo sobre meu coração fazer as contas. Ele disse que são cerca de 1.100, eu guardei o número correto, no staff efetivo, 1.198. Faltam 2 para 200, para 1.200. Eu sei que esses 2 estão aqui. Mas quantos radicais, querido? 702. Então, portanto, dá 1.900. 1.900 missionários. Os radicais são aqueles que vão autossustentados. São 1.900. Você sabe quantos milhões de pessoas moram no Brasil? Mais de 200 milhões de pessoas. Como podem 1.900 só fazer esta obra? Eu sou grato a Deus porque são 1.900. Eu sou grato a Deus porque esta igreja, junto a outras igrejas de nossa denominação, tem contribuído generosamente para o sustento destes missionários. Mas reconheçamos, amados, reconheçamos, é tão pouco. É tão pouco. Há poucos meses atrás estava aqui o pastor João Marcos da Junta de Missões Mundiais. E ele nos deu aquele número, eu acho que você reteve em sua memória como eu retive, que em média a contribuição per capita é de menos de 40 centavos. Não, irmãos. É importante para Deus. É importante para nós. 1.900 missionários para um país gigantesco, com complexidades tão grandes, com desafios tão imensos. Não é o suficiente. Então a nossa oração tem de ser: Senhor, manda mais obreiros para a tua seara. Talvez Deus estará chamando para esta obra, para se preparar para esta obra, alguém que está presente aqui esta noite. Certamente, se eu subir ao púlpito com esta mensagem, e se eu preparei esta mensagem ao longo desta semana, certamente me passou muitas vezes pela cabeça este pensamento, de que Deus desejava falar a este grupo de pessoas reunidas aqui esta noite, e falar com a intenção de despertar este chamado no coração de mais alguém. As igrejas de Deus precisam de pastores. A obra missionária precisa de mais missionários e Deus ainda os chama. Permita-me mencionar uma categoria, por vezes até esquecida, lamentavelmente esquecida, mas Deus ainda chama evangelistas. E não são os evangelistas os evangelizadores exclusivos. Não, mas Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Quem são os evangelistas? São aqueles cujo coração se condói pelos perdidos, cujo coração arde em compaixão pelos perdidos. Precisam falar de Jesus Cristo. Todos os crentes devem falar de Jesus Cristo, mas sobre estes que Deus chama como evangelistas, há um chamado tão especial de Deus, para que se consagrem a isto, para que se dediquem a isto, para que se empenhem nisto. Deus ainda chama. O chamado pastoral. A minha querida esposa, quando era uma adolescente, aos 12 anos de idade, estava num acampamento lá na cidade de Catalão, no sul do estado de Goiás, quando o pregador, o missionário, o pastor Bill Kiefer, querido amigo nosso,
estava fazendo o apelo ao final da mensagem, tanto uma mensagem semelhante a esta, com um chamado à oração, como eu farei em mais alguns minutos, mas ele mencionou se daquelas meninas ali, algumas estavam sendo chamadas para ser esposas de pastores, isto é, para estar ao lado destes homens que Deus chama na vida pastoral. Eu não sabia, eu fui saber disto pouco antes do nosso casamento, mas naquele dia, aos 12 anos de idade, Ana Luísa teve este chamado do Senhor, e se apresentou, e de fato Deus mostrou que era o propósito dele. Deus ainda chama. Quem responderá ao chamado do Senhor? Nós vamos orar. Todos curvem a fronte, todos fechem os olhos. O que Deus falou com você esta noite? Coloque diante dele em oração. Se Deus está chamando você, não hesite. Não seja um Jonas, não fuja do chamado do Senhor. Se Deus está chamando você, apresente a sua vida ao chamado do Senhor. Se Deus está chamando você, não fique adiando. Não recue com receio. Se Deus está chamando, faça o que Isaías fez e diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E confie em Deus que há de te conduzir. Confie em Deus que há de te dirigir. Confie em Deus que há de suprir, que há de abençoar, que há de confirmar. Eu gostaria de me colocar ao seu dispor. Se eu puder orar com você e por você. Se eu puder orar com você e por você, por este chamado de Deus para a sua vida, este chamado em seu coração, eu gostaria de orar com você e por você. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor Deus, porque esta noite falaste ao coração da tua igreja. O Senhor ainda chama, Deus, eu oro por estes cujo coração está profundamente movido pelo Teu Espírito Santo. E eu oro que o Senhor faça a Tua obra na vida de meus irmãos, Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar este cântico, sonda-me, usa-me. E eu gostaria de estar aqui à frente e poder orar com você e por você. Então, se de alguma maneira o Senhor tocou o seu coração, não se constranja, mas dê um passo aqui à frente e nós vamos orar juntos. Chegue aqui à frente e nós vamos orar juntos. Eu gostaria de orar com você e por você. E depois disto, nós vamos dar término ao culto e dizer ainda mais alguma palavra à igreja. Todos vamos ficar em pé, vamos cantar. E aqueles cujo coração o Senhor tocou, eu convido a vir aqui à frente. Eu quero orar com você e por você enquanto nós cantamos.
Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
Pode se sentar, por favor. Esse é um momento muito especial, em que o Senhor Deus confirme a mensagem da sua palavra no coração de toda a igreja. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Nós vamos dar término ao culto, irmãos. Como mencionado antes, foi preparada uma cantina e o recurso que for levantado nessa cantina vai ser revertido para a obra de missões nacionais. Então não deixe aqui muito apressadamente, não. Prolongue mais um pouquinho a sua estada conosco. Mesmo você que nos visita, se puder, se quiser, fique conosco para esse lanche. A gente gostaria até de te conhecer melhor e de poder ser útil a você. Ao término do culto, na saída, você poderá pegar cópias impressas do convite para o culto de domingo que vem. O convite foi disponibilizado tanto de forma digital quanto de forma impressa. Repito, você pode pegar ali na saída do culto. Eu gostaria de convidar todos mais uma vez a fechar os olhos, baixar a cabeça, e nós queremos encerrar o culto dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.